Estamos entrevistando o pastor William da igreja El Shaddai. Pastor, como é que foi o seu desempenho como líder de jovens na igreja Ágape? Foi lindo, foi um momento muito importante na minha vida, foi um momento de consolidação no meu ministério pastoral e foi poderoso, assim, nós tínhamos muitas células, muitos discípulos. Se foi lindo, por que é que o senhor deixou a Ágape se o pastor Alfredo foi o seu mentor? Chegou um momento assim que estava assim, difícil a nossa trabalharmos juntos como pastores na mesma igreja, eu e o Alfredo. Alfredo eu amo o Alfredo, posso dizer isso, até a oportunidade de negócio bem bacana para falar isso. Eu amo o Alfredo, até amo, foram mentores mesmo, foram muito amigos, me apoiaram na minha formação, me instruíram em tudo aquilo que eu me tornei, mas assim, nós tínhamos divergências pastorais, né? E essas divergências começaram a se avolumar e chegou um tempo que assim era melhor, como aconteceu na Bíblia em outros casos, como Paulo e Barnabé, como aconteceu com Abraão e Ló. Chegou um tempo assim, vamos cada um seguir o seu ministério, e ele me abençoou para isso. Diz que inclusive ele foi à igreja e abençoou, né? Foi na inauguração, foi na inauguração. Uma coisa que foi muito importante para mim, assim, e eu tenho certeza no mundo espiritual também. Você também. disse que os ama, e você sente que ele os ama ou não tem esse feedback? Eu sinto que eles me amam. De verdade. Qual o seu relacionamento com ele hoje? Muito pouco. Porque esse distanciamento, até mesmo das atividades pastorais, mas assim, nós temos muito pouco contato. Quando nós temos contato, nós sentamos, conversamos, mas eu tenho muito contato com os filhos dele, principalmente por internet, porque com Eliseu. E o relacionamento com os outros pastores, os pastores em geral? Os pastores, não é muito bom não, viu? Não é? Por que não é? Eu tinha um programa de rádio e eles fizeram um abaixo-assinado para me tirar da rádio. E por quê? Porque eles dizem que eu sou estranho assim para eles, assim, eu cito e falo, denuncio alguns posicionamentos pastorais que para mim são equivocados. Dê um exemplo. O coronelismo pastoral, por exemplo. A perspectiva deles serem opressores, essa perspectiva quase de nepotismo na igreja, de você não deixar ninguém crescer na igreja porque a igreja vai ter que ser para o seu filho, essa opressão financeira, esse jugo que eles colocam sobre a vida das pessoas. E às vezes eu começo a dizer isso e falar isso, as pessoas, alguns pastores não gostam muito. Falando em opressão financeira, você agora prega também através do Canal 21, Sim. Colega então do Padre Charles, que também tem um programa aqui no Canal 21. E a minha pergunta eu vejo em rede nacional muitos pastores distribuindo carnezinhos para os fiéis pagarem. Você vai fazer isso também? Não. Não? Como você vê isso? Eu não tenho muito o que ver não, assim, eu acho que não tem muito meu perfil. Eu quero fazer um programa que ele vai ser sustentado por meio de espaços comerciais. Espaços comerciais, eu vou estar vendendo espaço comercial, não tem nada a ver com distribuir carnê, associado. Para mim não encaixa. E como é que você vê a igreja em Araçatuba? Mal. Por quê? Assim, porque eu acho que existem alguns homens e mulheres de Deus que são maravilhosos aqui, que são especiais, mas são poucos. Assim. São poucos. Eu vejo muitos pastores aí que são líderes, são muito picareta, assim. Muito picareta. Muito. Mas quando eu digo muito, é muito. Haja vista que eu coordenava o curso de teologia na Toledo, o número de inadimplência é muito alto. Nossa! Então, assim, quando você pensa que a pessoa teria um comportamento financeiro bacana, adequado, não, são os primeiros a não pagar. Aí você vê como que essa pessoa pode formar alguém, Arthur? Essa que é a minha pergunta. Aí você vai andando porque eu, como pastor, vem o dono do comércio, chega para mim e fala assim: sabe tal pastor? Foi lá, comprou e não pagou. Eu ligo para ele, sabe o que ele fala? Não liga para mim não. Então essas coisas, elas vão entristecendo e manchando o evangelho. Como se o evangelho fosse assim. Então assim, eu tenho a honra de dizer assim, meu nome é limpo, eu pago as minhas contas, eu acerto tudo aquilo que eu tenho que fazer, se eu devo eu pago. Sabe assim, isso não é uma prática entre os pastores, infelizmente. Né? E eu oro e peço até perdão para os telespectadores que tiveram uma experiência nociva com esses líderes aí. Você fala que a pessoa precisa ser a igreja e não apenas ir à igreja. Fora da igreja evangélica há salvação? Existe. Existe, porque
A salvação não está ligado a uma denominação, uma instituição. Está ligado a ser cristão. Você fala também que toda comunhão que não gera espiritualidade é vão entretenimento cristão. Fale disso. Na verdade, quando eu digo isso, eu estou citando Dietrich Bonhoeffer, que é um teólogo alemão que eu amo muito. E ele diz que toda espiritualidade que não gera, toda comunhão que não gera espiritualidade é vão entretenimento cristão. Porque existem igrejas aí que são, apesar da minha igreja ser muito marqueteira, e ter um culto com iluminação, com som, com a banda, aquela coisa toda. Um pastor empolgado. Um pastor empolgado. Nós não temos a intenção de fazer um show só. Nós temos a intenção de fazer um momento que as pessoas vão lá e se encontram, se abraçam, depois vão embora e não tem comportamento como cristão. Todo tipo de comunhão, seja num churrasco, seja numa célula, seja assistindo um filme, tem que gerar espiritualidade pra gente. Esse que é o conceito. Você fala também cristão. Que Jesus não crucificava quem não tinha religião, que ele se sentava ao lado de prostituta. Mas ele era agressivo com quem não tinha a essência piedosa. É exatamente esse tipo de observação, de leitura da Bíblia que me conforta quando os pastores não gostam de mim, né? Porque na verdade, assim, realmente Jesus ele foi muito generoso, amoroso com as pessoas que não tinham compreensão da Bíblia, que não tinham espiritualidade. Ele foi amoroso, ele não veio para enfiar o dedo na cara de ninguém, para falar, você está errado. Ele veio dizer assim, eu estou aqui, quero orar por você. Eu sei, mulher samaritana, que você já teve 5 maridos, mas eu quero te dar uma água que te sacia. Eu quero te dar uma água que sacia a sua sede. Eu não vim aqui para te acusar. Agora, em contrapartida, quando ele se relaciona com os religiosos, ele diz assim, vocês são raça de víboras, sepulcro caiado. Por fora vocês são pintadinhos e bonitinhos em cima de púlpito, mas quando alguém abre esse sepulcro, só tem defunto. Nossa. Entendeu? Então ele foi muito duro com os religiosos. E essa busca para dentro de si mesmo, que você citou Santo Agostinho, se não me engano. Fale aqui que você Agostinho. citou. Agostinho ele diz que o homem viaja milhares e milhares de quilômetros para se maravilhar com a natureza, e passa por cima de si mesmo todos os dias sem se maravilhar. Eu acho que quando nós olhamos para nós mesmos, a beleza daquilo que Deus fez em nós e o que nós somos e representamos para Ele, eu acho que nós nos aproximamos de Deus e temos o coração sempre grato pela perfeição daquilo que Deus fez em nós. Sabe uma outra coisa que você contou, de que eu gostei muito, daquele filho que tentou matar o pai? A igreja de Jesus, eu acho que ela tem uma... não a igreja Shaddai, a igreja de Jesus, ela tem uma função de ressocializar. A Bíblia diz no último versículo do Velho Testamento que os Malaquias diz que os pais se converteriam aos filhos e os filhos se converteriam aos pais. E no momento onde nós estávamos num batismo, certa vez, um filho tinha tentado matar o próprio pai. E eles se acertaram assim, e o menino desceu para o batismo, pediu perdão para o pai, subiu e chorou com ele. E você chorou junto, né? Você é chorão, né? Eu sou chorão. Aliás, eu gostaria que os cristãos chorassem mais. A Bíblia fala, bem-aventurados são os que choram, pois eles terão consolo. Você fala que uma igreja que não tem visão de gestão tende a desaparecer. Ela tende a dar mau testemunho, ser descontrolada, ela ser uma igreja, porque não dá pra gente florear e romantizar a igreja. A igreja ela é uma instituição espiritual, mas ela tem vínculos institucionais que precisam ser, de alguma maneira, passar pela gestão financeira, gestão de tudo, fiscal. Eu tenho que declarar imposto de renda da igreja. A igreja tem fiéis, clientes ou os dois? Fiéis, porque ultimamente, assim, professor não tem mais aluno, tem cliente, médico não tem mais paciente, tem cliente. A igreja... Toda a igreja, você acha? Deveria ter fiéis. Deveria ter, fica melhor. Você permite que uma ovelha sua frequente outra igreja? Lógico. De verdade? De verdade. E você não fica com medo de ela não voltar? Olha, talvez seja porque voltaram. Nossa. Talvez o dia que não voltar, talvez eu possa ficar com medo. Não, é verdade. Eu tenho um cuidado e sempre uma orientação, porque às vezes as pessoas elas vão comer um alimento espiritual, vão ter um tempo em outro lugar, depois eles ficam remoendo coisas ruins, a teologia que nós estamos falando ruim, sendo pregado em outro lugar, e depois vindo a trabalho para a igreja, conversando, pastor, porque eu vi aquilo, mas até explicar, desconstruir aquilo que foi construído, é uma coisa... Mas eu não sou dono de ninguém.
Então, fala em ser dono, você diz que um líder não manda. O líder que manda, você manda embora. Você não manda como líder? É modo de dizer, eu não mando ninguém embora. Mas na El Shaddai ninguém manda ninguém. Todo mundo que está na El Shaddai é livre. Nós somos orientadores, não somos donos de ninguém. Como pastor, eu oriento. Quais são os programas sociais da El Shaddai? Nós temos um projeto de alfabetização de adultos. Nós temos projetos dentro da igreja. Temos um curso para concursos, que é gratuito, tudo gratuito. E agora nós estamos com um projeto de distribuição de alimentos. Nós distribuímos agora 3 toneladas de alimentos no bairro Monte Divino, outros bairros aí. E agora nós estamos com um projeto de revitalização do bairro Taveira, que vai ser muito bonito, em parceria com bancos. Nós vamos fazer um negócio bem bacana. E com dependente químico, vocês têm alguma política? Muito. Isso é uma realidade, né? Infelizmente, é uma realidade muito forte do nosso tempo. E nós trabalhamos tanto internamente quanto em associação, em parceria com casas de recuperação, mas o nosso projeto é, no máximo 1-2 anos, ter a nossa própria casa de recuperação, nosso próprio projeto de recuperação. Você disse que se Jesus estivesse materializado aqui hoje, na Terra, teria iPhone, jatinho, estaria em cadeia nacional e abraçando mãe solteira. Você se considera high-tech de verdade? Eu me considero high-tech. Dê uns exemplos assim. Você começa a tremer quando o BlackBerry não funciona? Não, eu vou te dar um exemplo prático. Meu celular, eu tinha um iPhone e foi roubado ele em São Paulo. Aí o que aconteceu? Eu fico desesperado, porque eu fico sem contato direto com o meu e-mail, com o meu Twitter, com o meu Facebook, tá? Então, assim, é uma coisa assim que eu fico desesperado. Para um cara high-tech, você tem um novo brinquedinho agora, que é o programa no Canal 21. Como é que vai o programa? Tá sendo muito bacana, tá sendo uma experiência muito legal, o feedback tá sendo bem legal. As pessoas têm dito, falado, tem alguns testemunhos muito legais, assim, por exemplo, minha mãe não ia à igreja, ela tinha reservas. Aí ela assistiu o programa inteiro, disse que vai assistir todos os programas. Olha que bacana. E a moça me mandou até pelo Twitter, high-tech. E claro que para entrevista eu fui até a igreja para conhecer a igreja lá e também assisti em casa, gravei o programa para assistir, para poder fazer perguntas. E eu percebo que a arte está lá porque você tem uma banda, né? O humor também está lá, sempre que dá para trazer. O humor e a arte são transformadores? São muito. São e muito. Você usa sempre, né? Eu acho que todo processo de mudança que não tiver amor é opressivo. Eu vou ministrar algo de Deus que vai mudar a vida da pessoa, que vai chocar com conceitos que ela tem, ela aprendeu a vida inteira. Se não tiver humor, se não tiver carinho, se não tiver amor, ela fica opressiva demais. Agora, quando eu vou lá e faço isso com amor, com carinho, com humor, né, com descontração, as coisas ficam mais light. Assim. A igreja enfrenta algum tipo de crise hoje? Muitos. Dê um exemplo. Não ser igreja. Ser uma franchise, ser uma franquia de negócio. Tá vendo? Então eu digo que a igreja muitas vezes tem clientes. Tem, não há dúvida. Eu acho que hoje é uma vergonha, vergonhoso o que algumas igrejas são. Questão de opinião, volta já.